Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Pelo Facebook na página PIB Divino Divino e Instagram @PIBDivinoMG. E desde já iniciamos essa live, que é a live da Primeira Igreja Batista em Divino, uma live onde nós realizamos um momento de oração e um momento de estudo bíblico, como sempre temos feito nas quartas-feiras, às 19h30. Hoje, no Salmo de número 22. Para tanto, já vai aí organizando o seu material e estaremos estudando o Salmo de número 22. É um salmo que tem 31 versículos, então nós não estaremos fazendo a leitura de todo o salmo. Por isso eu gostaria que você já organizasse aí a sua Bíblia, um lápis ou uma caneta e um papel para você fazer possíveis anotações, onde nós teremos a oportunidade de caminhar dentro desse salmo e aprender um pouco com a palavra do Senhor. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando através desta live, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Você vai chegando aí, vai dando o seu oi, ou amém, ou boa noite, e nós vamos depois identificá-lo. Possivelmente, se você assim tiver um pedido de oração, você também poderá compartilhar, nós estaremos orando. Se não, nesta live, ficaremos com essa responsabilidade de orar também pelo seu pedido. Então, iniciando essa nossa live de hoje, um momento de oração e de estudo bíblico, onde estaremos estudando o Salmo de número 22. Nós vamos realizar neste nosso primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro aqui, um momento de oração, como nós fazemos ali no templo da PIB. Nós nos reunimos todas as quartas para estar compartilhando os nossos pedidos de oração e também compartilhando a oportunidade de orar uns pelos outros. Então eu quero, nesta oportunidade, orar por sua vida, orar pelo seu lar, por sua família, e enquanto todos aí vão se organizando, vão chegando, nós estaremos realizando essa oração. Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, nós glorificamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai querido, em nós, tem feito por nós e tem feito para nós. É certo que o cuidado do Senhor sobre a nossa vida é real, e nós, ó Deus, te louvamos pela tão grande salvação em Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai querido, pelo teu amor em Cristo Jesus. Nessa oportunidade que nós levantamos, ó Deus, um clamor ao Senhor, nós clamamos por cada vida, ó Deus, que nesta hora, ó Deus, busca a tua face, busca a tua presença, arrepende-se dos seus pecados e ainda, ó Pai querido, coloca diante do Senhor em submissão, mas também clamando para que o Senhor, com tua graça e tua misericórdia, possa agir sobre cada vida. Dessa forma, então, ó Deus, nós intercedemos, nós oramos juntos aqui com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Através desta live, ó Pai querido, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor, de forma poderosa, ó Deus, possa agir sobre a vida de cada um, quando nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, e o Senhor é aquele que avalia, ó Deus, se aquilo que estamos pedindo nós realmente precisamos. O Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. O Senhor é aquele que nos supre. E é por isso, então, que nós nos sentimos, ó Deus, encorajados a confiar no Senhor e a descansar no teu poder. Por isso, ó Pai querido, receba a nossa oração, receba, ó Pai querido, os nossos pedidos, mas que a tua vontade, ó Pai querido, possa ser efetiva em nossa vida e possa se manifestar de forma soberana, nos fazendo compreender, ó Pai querido, os teus desígnios. Perdoa, ó Pai querido, as nossas falhas, perdoa os nossos erros e dá-nos, ó Deus, nesta oportunidade, a alegria de poder pensar na tua palavra, aprender com a tua palavra e nos despertar, que sejamos despertados pela tua palavra, ó Deus, a um viver
de comunhão com o Senhor, a um viver de entrega, de submissão, a que possamos, ó Deus, ser despertados por Tua palavra, a cada dia a estar na Tua presença e vivendo aquilo que temos aprendido. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, e depois nós vamos estar também lembrando desses pedidos que estão sendo compartilhados aqui, né? Alguns amigos, alguns parentes que necessitam, né, do cuidado do Senhor. Como nós falamos hoje, o nosso estudo é com base no Salmo de número 22. O Salmo de número 22 é um salmo que tem 31 versículos, então é um salmo extenso. Então nós não vamos estar fazendo a leitura de todo o salmo, tendo em vista o tempo, né? Não sei se você já percebeu, mas as nossas lives, normalmente elas compreendem um horário de 60 minutos, 1 hora. Então nós temos tentado realizar essas lives dentro desse horário, e muitas vezes nós não temos tanto tempo assim. Por certo, é importante ter um momento de oração, é importante ter um momento de estudo bíblico, e depois nós terminamos ela com uma oração, né? E então você aí que já teve a oportunidade de separar o seu material para o nosso estudo desta noite, né? A sua Bíblia, né? Embora nós não faremos a leitura de todo o Salmo 22, mas é muito importante que você tenha a sua Bíblia em mão, para que você possa estar seguindo o raciocínio e a compreensão deste salmo, que é um salmo lindo, né? E desde já eu te desafio, né, a estar fazendo as anotações que serão pertinentes para uma compreensão melhor deste salmo. Como nós já falamos, aquele que vai chegando aí vai dando o seu boa noite, vai dando o seu amém ou o seu oi. Possivelmente nós estaremos depois identificando aqueles que acompanharam a live ao vivo. Aqueles que puderem estar compartilhando agora aí no Facebook, compartilhe aí na linha do tempo do seu Facebook, outras pessoas poderão estar acompanhando essa live. Outros amigos, né, poderão estar acompanhando essa live, e então você pode estar fazendo isso pelo Facebook, ou você também compartilhar essa live pelo Instagram. Você pode mandar em um direct, e aí a pessoa vai estar também compartilhando ou tendo a oportunidade de acompanhar a live de hoje. Então, o nosso texto para o nosso estudo de hoje é o Salmo de número 22. Então você possivelmente já está aí com sua Bíblia, já está aí com uma caneta ou um lápis, e tem uma folha do seu lado aí para você fazer as anotações que o nosso estudo hoje vai demandar, né? E eu quero iniciar falando um pouco sobre os Salmos, né? E de certa forma nos ajudando assim para uma maior compreensão. Nós, quando iniciamos esse período aí de quarentena e esse período de lives, nós iniciamos estudos nos Salmos. Nós temos na nossa Bíblia 150 Salmos. E fizemos já alguns estudos, já pensamos sobre alguns Salmos. Nós não estamos fazendo um estudo nos Salmos na ordem cronológica, porque os Salmos, de certa forma, eles não estão escritos em uma forma cronológica. Ou seja, então eu não estou respeitando, na verdade, uma ordem crescente. Eu fiz o estudo do primeiro Salmo, fiz o estudo do terceiro Salmo, depois fizemos o Salmo de número 23 e agora estou estudando com vocês o Salmo de número 22. Mas isso não quer dizer que o estudo fica comprometido, porque já falei também que os Salmos eles foram escritos de formas separadas.
pelo menos a sua maioria. Então, quando nós olhamos para um salmo, nesse caso o Salmo 22, nós estaremos fazendo um estudo com base nesses acontecimentos. E eu falei também que os salmos, de certa forma, são registros da vida do povo de Israel, de toda uma trajetória do povo de Israel no Antigo Testamento. Então nós temos aqui salmos de diversos autores. Nem sempre, ou nem todos os salmos, são salmos de Davi, embora muitos pensem que todos os salmos são salmos de Davi. Não, nem todos os salmos são salmos de Davi. Mas o salmo que nós estudamos na quarta-feira passada e o salmo de hoje, esses sim são salmos de Davi. Como também já fizemos outros estudos em salmos de Davi. Mas eu estou dizendo isso porque existem outros compositores dos salmos. E como nós sabemos também que o salmo é um livro de gênero literário poético, ou seja, ele está classificado entre livros poéticos. Então esses salmos, eles eram cânticos, se transformaram em cânticos. O nosso objeto de estudo hoje é o Salmo 22. Mas muito mais do que falar sobre a história do povo de Israel no Antigo Testamento, alguns salmos, e aí eu já vou iniciar a minha explicação nesse Salmo 22, alguns salmos têm algumas características assim impressionantes. São características que nós identificamos como salmos messiânicos. O que são salmos messiânicos? Se é messiânico, está se referindo ao Messias. E nesse caso, o Messias, na nossa perspectiva, é Jesus Cristo. Então, este salmo de número 22 é um salmo messiânico. E dessa forma, então, quando nós tivermos a oportunidade de estudar este salmo, você vai perceber que muitos escritos aqui no Salmo 22 estava se referindo ao que iria acontecer com Jesus Cristo. Você me entendeu? Ou seja, o salmista Davi, ao escrever este salmo, ele estava vivendo um momento muito difícil em sua vida. Mas, no relato desses momentos difíceis que ele estava enfrentando, ele descreve com profundidade, com particularidade, algo que ele nem sabia do que se tratava, mas que iria acontecer em Jesus Cristo. Então, eu já chamo sua atenção para a importância desse salmo e o quanto esse salmo se faz necessário nós pensarmos passo a passo para nós compreendermos melhor todo esse contexto aqui. Uma outra coisa que eu quero falar é que não é só este Salmo 22 que é um salmo messiânico, ou existem outros salmos que também falam a respeito de detalhes da vida de Jesus Cristo. Este salmo, junto com o salmo de número 69, são chamados de os salmos da cruz. Então você já percebeu que se o Salmo 22 e o Salmo 69 é identificado como os salmos da cruz, você já identificou que eles possuem relatos do que iria acontecer com Jesus Cristo antes, durante e após a crucificação. Então, eu estou fazendo essa introdução para você entender que, quando nós lemos o Salmo, nós temos então a figura de um homem, de certa forma, um homem que está sendo morto, um homem que está em execução. Quando você fizer a leitura, e você deve ter aí a sua Bíblia bem ao seu alcance, para que você não perca nenhum detalhe, é como se
quando nós iniciarmos a leitura deste salmo, é como se nós identificássemos um homem que está sendo executado, um homem que está em sofrimento, em tamanho sofrimento, e esse homem então vai morrer, mas a morte não vai deter este homem, ou seja, ele não será detido pela morte. Então, se você fizer a leitura do Salmo 22, você vai perceber alguns detalhes sobre este sofrimento, sobre esta morte e sobre essa vitória da morte. Então, normalmente, quando se faz um estudo do Salmo 22, faz também um estudo do Salmo 69. Então, perceba aí que estes dois salmos, eles carecem de serem estudados juntos. Por quê? Porque, como eu disse, estes salmos são identificados como os salmos da cruz. E se eles são os salmos da cruz, eles estão falando de uma forma profunda do sacrifício de Cristo. Isso na exegese bíblica, nós denominamos como sensus plenius, que é o sentido mais profundo do texto. Então perceba, nós podemos fazer uma leitura, um leitor desavisado, ele pode fazer a leitura do Salmo 22 e ver o sofrimento de um homem no Salmo 22. Mas se ele fizer a leitura com um sentido mais profundo do texto, ele vai perceber que boa parte do Salmo 22 nós identificamos lá no Novo Testamento. Isso mesmo. Para isso que eu estou te desafiando a ter sempre uma caneta, um lápis na mão, para você fazer essa anotação. Porque quando nós fazemos uma leitura do texto de forma mais profunda, nós vamos perceber que no Salmo, nós vamos identificar várias passagens aqui do Salmo, nos versículos, que são relatados no Novo Testamento. E estes relatos estão relacionados ao momento da crucificação de Jesus Cristo. Por isso, esse salmo é chamado de salmo messiânico. Tá bom? Então, para você já fazendo aí a sua anotação, nós poderíamos dividir esse salmo em 4 momentos. O primeiro momento, nós poderíamos tratar da dor física daquele que está sofrendo. Segundo, da dor moral daquele que está sofrendo. Terceiro, nós vamos tratar da ressurreição daquele que sofreu. E por último, nós vamos tratar da adoração daquele que ressuscitou. Então, essas são as 4 partes que nós podemos dividir este salmo, que, como eu disse, aliado ao salmo de número 69, nos ajuda a compreender que são salmos messiânicos, mais conhecidos pelos estudiosos como salmos da cruz. Só para você ter uma noção e você entender, eu não sei se você já leu aí o primeiro verso do salmo. Não sei se você vai lembrar dessa frase. Preste atenção, a primeira frase que nós encontramos no Salmo de número 22. Deus meu, por que me desamparaste? Olha, quando nós ouvimos essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Nós automaticamente, nós cristãos, nós lembramos da frase que foi dita pelo próprio Cristo na cruz do Calvário. Diga-se de passagem, os estudiosos eles fazem um estudo falando sobre as 7 palavras ou as 7 frases que Jesus Cristo usou naquele momento da crucificação.
Deus meu, por que me desamparaste, é a quarta frase, é a quarta palavra da cruz, ou a quarta frase daquele momento da crucificação. Depois, se você quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, você pode pesquisar sobre as palavras da cruz, né? Ou seja, palavras que o próprio Cristo pronunciou enquanto estava crucificado. E esta frase, no primeiro verso do capítulo aí, do Salmo de número 22, é justamente a quarta frase que Jesus Cristo expressa quando estava crucificado. Eu acredito que quando eu ali, você logo lembrou do Cristo que estava sendo crucificado, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Perceba então que existe uma identificação do sofrimento do salmista com o sofrimento de Jesus. Nesse caso aqui, o sofrimento de Davi. Então, se você quiser fazer essa anotação, você vai encontrar essa frase no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no verso 46. É o texto que nós encontramos essa mesma frase: Deus meu, por que me desamparaste? Mas, prosseguindo aí no nosso raciocínio, e como nós já explicamos, né, nós estamos aí andando para dentro do Salmo, tendo a oportunidade de identificar no Salmo 22 referências dos acontecimentos de Jesus, ou seja, daquele momento em que Jesus estava sendo crucificado. Se você observar o 7º e o 8º verso, você vai ver o texto que diz assim: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mais uma vez, o Salmo nos remete àquele momento em que Jesus Cristo estava carregando a cruz, e aí nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, no verso 39, você vai ver que as pessoas olhavam para o Cristo e zombavam dele. Agora, esta expressão, confiou no Senhor que o livre, lembra-se de um dos ladrões que estava ali crucificado, juntamente com Jesus, né? Eram 2 ladrões. O texto bíblico de Mateus, capítulo 27, verso 43, nos ensina, e está escrito lá, que um dos ladrões disse: olha, você não diz aí que é o Filho de Deus? Livra a si mesmo e tira a gente dessa enrascada. Aqui eu estou, de certa forma, parafraseando. E então, nós olhamos para essa palavra daquele que estava crucificado com Jesus, e nós identificamos aqui no 8º verso: olha, confiou no Senhor, agora que o livre. Você não confia no Senhor? Que ele te livre dessa. Existia um outro preso, mas esse, entendendo a gravidade do que estava acontecendo, ele, arrependido dos seus próprios pecados, ele pede ao Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, né? Além de pedir, antes ele corrige aquele que afronta o próprio Cristo, né? Ele diz: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem está aqui porque nada fez. De certo, então, eu chamo a sua atenção para a primeira frase do primeiro verso do Salmo de número 22 e o 7º e o 8º verso. Então, para aqueles que estão chegando agora em nossa live, nós estamos estudando o Salmo de número 22 e estamos tendo a oportunidade de ver dentro desse Salmo narrativas daquilo que iria acontecer com Jesus Cristo, ou seja, momentos da crucificação de Jesus. Vale lembrar que o texto que nós estamos lendo, que é o Salmo de número 22, foi um texto escrito
1000 anos aproximadamente, 1000 anos antes da crucificação de Cristo. Então, perceba você que o que Davi estava escrevendo nesse momento de sofrimento, ele relata algo que ele, de certa forma, estava sofrendo, mas ele não tinha a percepção do que iria acontecer. Então, nós estamos analisando o texto de forma mais profunda, não fazendo simplesmente a leitura ou uma leitura histórica do texto. Quero também chamar a sua atenção para que diz o 9º verso e o 10º verso. Você pode marcar aí, né? O 1º verso, o 7º e o 8º verso, e você pode fazer as anotações dos textos que eu estou dizendo, né? No 1º verso, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46. O 7º e o 8º verso, nós encontramos no episódio da crucificação de Jesus, em Mateus, capítulo 27, verso 39 e verso 43, também de Mateus 27. Agora, o 9º e o 10º verso vai tratar de algo bem conhecido também de nós cristãos. Olha só. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o Deus desde o ventre da minha mãe. Né? Olha a expressão do verso mostrando o quanto Deus cuidou daquele que viria nascer de Maria. E nós conhecemos a história, sabemos como Deus preservou, né, a Jesus Cristo de Herodes, aquele que intentou ou que tentou, né, matar ou tirar a vida daquele que nascera para ser o rei. Numa perspectiva, não o rei de uma nação, mas o rei dos reis. Então, quando nós identificamos no 9º e no 10º verso, nós vemos o cuidado de Deus para com aquele que iria nascer com uma missão. E Deus o livrou, Deus cuidou dele. Então, você pode marcar aí o 9º e o 10º verso. Também, quando nós vemos o verso de número 14, do verso 14 ao verso de número 16, você vai observar já uma identificação com o acontecimento da crucificação. Olha só. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Olha só, nós estamos lendo um texto que, como eu já disse, foi escrito 1000 anos antes do acontecimento da crucificação. Aqui, Davi está narrando o sofrimento, possivelmente o seu sofrimento, e ele narra, ao mesmo tempo, o sofrimento daquele que iria vir para ser o nosso Salvador. Então, perceba a riqueza de detalhes desse texto, porque esse texto, escrito há 1000 anos antes, ele traz uma riqueza de detalhes tão grande que, quando nós lemos o Salmo de número 22, nós vemos o fato de que o Cristo estava sendo crucificado. Eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 14 ao verso de número 16, porque estes versos aqui descrevem de forma minuciosa os efeitos da crucificação. Veja bem, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram.
O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A ciência, ela já explicou isso e explica isso, que aquele que está crucificado, ele sofre por diversas formas, de diversas maneiras. Uma delas é que ele começa a sentir falta de ar, asfixia, ele fica asfixiado. Uma outra coisa também comum naquele que está sendo crucificado é que o seu corpo, ou seja, os seus ossos, eles ficam pendurados, de certa forma, sendo sustentados pelas mãos. Por isso o texto diz, olha, como a água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, ou seja, o coração, ele começa a bombear, e ele, em alto ritmo, ele vai desfalecendo. Não sei se você lembra, ainda nos evangelhos, quando eles chegaram para tirar os corpos, normalmente os soldados, eles quebravam os ossos daquele que estava crucificado. De Jesus não, os ossos de Jesus não foram quebrados. Nós podemos ler nos evangelhos que eles chegaram para retirar o corpo da cruz, e quando eles chegaram perto de Cristo, eles perceberam que ele possivelmente estava morto. E para testificar isso, eles enfiaram uma lança, uma espada, e debaixo das costelas de Jesus, e ali eles viram que o sangue, ele saiu, um sangue com água. Ali já era a declaração de que Jesus já estava morto. Então, estes textos, do verso 14 ao verso 16, eles falam justamente, eles narram o episódio da crucificação de Jesus, o que ele sentiu. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 69, no verso 21, ainda falando um pouco sobre aquele momento da crucificação, você vai perceber, olha só a riqueza de detalhes que o salmista, no Salmo 69, no verso 21, ele trata. Ele diz assim, olha, deram-me fel por mantimento, na minha sede me deram a beber vinagre. Lembra daquele episódio em que Jesus teve sede? E está aqui registrado aqui, olha, no verso 15. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. Já viu quando a gente vai ficando com tanta sede, a saliva acaba e daqui a pouco a nossa língua está colada aos nossos lábios, ou a nossa língua está colada, ela fica colada no céu da boca? Jesus estava com sede, pediu água e eles deram, verso 21 do Salmo 69, deram vinagre. Olha que profundidade que este salmo nos fala do ato que Jesus Cristo iria fazer. Mas eu chamo ainda a sua atenção porque no verso 16, o salmista diz que foram traspassados as mãos e os pés. Eu quero chamar a sua atenção para este relato. Quando nós estudamos a história, nós estudamos os fatos da história, nós vamos perceber que os hebreus, eles não tinham entendimento. Por exemplo, quando Davi escreve este salmo, ele não tinha entendimento de que poderia-se matar uma pessoa crucificado. Na verdade, os hebreus, a forma que os hebreus tinham de matar um herege, e nós sabemos muito bem, era apedrejando essa pessoa. Então, os hebreus, eles
quando eles identificavam que alguém era um herege, eles apedrejavam essa pessoa até a morte. Não sei se você lembra daquele episódio que está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles apedrejam Estevão. E aí eles apedrejaram Estevão. Ou seja, então a forma deles executarem alguém era através do apedrejamento. Davi está falando de algo que ele não tinha conhecimento, ou seja, traspassaram-me as mãos e os pés. A crucificação também não era uma invenção dos romanos. Acredita-se, pela história, que os romanos, quando eles venceram os cartagineses, eles aprenderam com os cartagineses que uma das formas da pena de morte era a crucificação. Então quando eles venceram a batalha de Cartago, eles aprenderam e passaram a praticar a crucificação. Ou seja, Davi fala da crucificação, Davi fala no Salmo 22, que já falamos que é um salmo messiânico, detalhes, mas detalhes tão minuciosos que já relatam o fato do Cristo que seria crucificado, ou seja, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha, para você ver a riqueza de detalhes desse salmo, eu vou te convidar a ler o verso 17 e o verso 18. Olha só. Poderia contar todos os meus ossos. Por que poderia contar todos os meus ossos? Os ossos não foram quebrados. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Você lembra desse episódio? Em que Jesus estava crucificado e está registrado. Lucas, capítulo 23, verso 34, Evangelho de João, 19, verso 23 e verso 24. Eu vou aqui fazer a leitura do Evangelho de João, para você que está nos acompanhando. Se você ainda não teve a oportunidade de identificar qual é esse episódio da história, mas o texto de João, capítulo 19, verso de número 23, diz assim: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Se você observar na sua Bíblia aí, no Evangelho de João, possivelmente essa escritura que deveria se cumprir é o que nós encontramos no Salmo de número 22, no verso 18. Por isso nós estamos estudando este Salmo dentro de uma perspectiva que ele é um Salmo messiânico. Ele vai abordar fatos da vida de Jesus, mas principalmente aqueles momentos que antecederam, poucas horas que antecederam a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, chamando a sua atenção para esse texto, diz: Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Olha como que esse texto, o Salmo de número 22, como já também falamos, junto com o Salmo de número 69, é identificado como os Salmos da Cruz, porque eles vão falar, nestes Salmos, de acontecimentos que, de certa forma, se revelaram e aconteceram naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado. Dessa forma, então, nós vamos perceber que o salmista, ele falava de um sofrimento. Olha só,
Perceba que o salmista fala do sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida do ser humano, por pior que seja, e também, mesmo que a gente não acostume com o sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida humana. E, na verdade, o sofrimento está na vida humana como consequência, ele está relacionado à consequência do pecado no mundo. Por causa dessa consequência, ou por causa dessa ruptura que o pecado fez em relação o homem e Deus, o sofrimento faz parte da vida humana. Mas o que Deus faz? Deus resolve acabar com esse sofrimento. E a forma de Deus acabar com esse sofrimento, ele mesmo resolve sofrer. Ele mesmo resolve destruir o pecado e destruir o sofrimento. Por isso ele, em Cristo, vem para ser crucificado e sacrificado por nós. Fato interessante no Salmo de número 22 e também no Salmo de número 69 é que, se no primeiro momento nós vemos a dor física, como nós já falamos, né? Porque ele percebe que estava sozinho. Veja que o texto diz: Deus meu, por que me desamparaste? É assim que inicia o Salmo 22. Vou fazer uma observação aqui também muito interessante, porque se essa primeira frase que nós encontramos no Salmo 22 já nos remete ao fato daquela frase que Jesus Cristo, enquanto estava crucificado, falou: Deus meu, por que me desamparaste? Como disse aqui no início da nossa live, essa foi a quarta frase que Jesus Cristo falou na cruz. No texto do Salmo 22, mais especificamente no verso 31, nós temos a expressão final do texto que diz assim: porquanto ele o fez. Essa expressão, porquanto ele o fez, é a mesma expressão que nós encontramos lá no Novo Testamento, agora no contexto de João, quando o próprio Jesus Cristo, também crucificado, diz: tudo está consumado, ou seja, está consumado, está feito. Essa é a expressão. Então, eu quero chamar a sua atenção para a riqueza de detalhe desse salmo, para nós entendermos que quando nós lemos o Salmo 22, muito mais do que o sofrimento de um homem na história, muito mais do que o sofrimento de Davi, nós vamos identificar neste salmo, nós vamos identificar o sofrimento daquele que veio e que foi crucificado por nós, que morreu pelos nossos pecados e que, crucificado, disse: está pago, está feito. Então perceba a riqueza de detalhe desse salmo, porque inicia com uma das frases de Jesus na crucificado: meu Deus, por que me desamparaste? E ele termina com uma frase também de Jesus, e que Jesus, de certa forma, fala, está escrito no Evangelho de João, está consumado. Veja, Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 30, está consumado, está feito. E aí então, nós vimos no Salmo que existe a dor física, existe a dor moral. Que dor moral é essa? A dor física é aquela dor daquele que está se sentindo abandonado. A dor física é a dor daquele que está tendo as mãos e os pés traspassados, como nós identificamos aqui no verso de número 16. Ou seja, algo que era impensável na época de Davi, a crucificação. A crucificação na época de Davi era impensável, até porque não fazia parte da realidade dos hebreus, como já expliquei aqui. Mas também existe a dor moral, daquele que vai carregando a cruz e eles zombam,
eles criticam, não só zombam e não só criticam, mas eles desafiam, como nós encontramos aí no 8º verso, que agora o Senhor te livre, né? Ou seja, da mesma forma que fizeram com Jesus Cristo, quando carregando a cruz, recebeu zombarias, e quando crucificado, recebeu uma zombaria de um dos ladrões que não se arrependeu e que não entendeu a oportunidade que ele estava tendo de abrir os olhos e perceber que ele merecia, ou que ele precisava do perdão. E embora não merecesse, mas ele precisava do perdão que Jesus Cristo poderia dar. Da mesma forma, aquele outro que estava crucificado, entendendo que embora não merecesse o perdão, ele pediu: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Perceba então que quando nós lemos o texto de uma forma mais profunda, nós vamos enxergar que nessa passagem de Salmo, nós vemos as passagens que se realizaram ali naqueles momentos da crucificação. E o momento da crucificação nós identificamos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os 4 evangelhos, e nós podemos ler os 4 evangelhos e perceber que eles trazem riqueza de detalhe. Mas também existe a ressurreição, e nós vamos identificar então que no Salmo de número 22 e no Salmo de número 60, este mesmo homem que sofre, homem que sofre sentindo a dor física, que sente a dor moral, esse mesmo homem que morre é o mesmo homem que ressuscita, ou seja, ele ressuscita e glorifica e adora o Senhor, ou seja, ele não permanece morto. E nós podemos perceber, como diz aí o verso de número 27, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Ou seja, aquele que estava, de certa forma, aos olhos humanos, sendo derrotado, aos olhos humanos sendo vencido, ele ressuscita e é agora adorado por todas as nações. Lembra-se das passagens bíblicas que todo joelho se dobrará, toda língua confessará? Eu fiz aqui em uma das nossas lives uma consideração pelo que nós entendemos daquele momento em que Jesus Cristo estava sendo crucificado. Alguns olham para este episódio como se Jesus Cristo estivesse sendo vencido. Outros olham para este episódio numa perspectiva de que Cristo não tinha o controle de todas as coisas. Ou seja, uma vez que ele não tem o controle, ele está sendo derrotado. Mas não é essa a perspectiva da verdade bíblica. O Evangelho de João, no 10º capítulo, verso 18, Jesus Cristo caminhando para Jerusalém e automaticamente indo encontrar com aquele momento da traição, o momento do julgamento, o momento da crucificação e o momento da morte, mas momentos antes de Jesus chegar em Jerusalém, ele vai falar sobre a perspectiva dele quanto que iria acontecer. Evangelho de João, capítulo 10, 10º capítulo, verso de número 18. Falando de sua vida, olha só. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Olha, então quando nós lemos o contexto da crucificação, nós temos que ler esse contexto numa perspectiva de que Jesus Cristo tinha tudo sob controle. E ele diz, olha, ninguém vai tirar a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. De certa forma aqui, ele estava dizendo a respeito da sua ressurreição.
Este mandamento recebi de meu Pai. Então, quando nós lemos esse texto do Salmo e aplicamos este Salmo no contexto do Novo Testamento, principalmente no que diz respeito aos acontecimentos da crucificação de Jesus, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o Filho dizendo: eis-me aqui, agrada-me fazer a tua vontade. É o que ele diz, olha, este é o mandamento do meu Pai. E a Bíblia assim nos ensina que Deus, Ele nos reconciliou em Jesus Cristo. É muito importante nós entendermos isso. Por que isso? Porque foi da parte de Deus, foi pela graça de Deus, que nós então somos reconciliados em Cristo. Então Deus nos reconcilia com Ele em Cristo. E já 1000 anos antes daquele acontecimento, Deus já estava dando sinais do que iria realizar para a humanidade. Com isso, quero terminar esse estudo dizendo: olha, Deus, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, Ele nos enviou Jesus Cristo. E com riqueza de detalhes, fez com que Davi narrasse acontecimentos 1000 anos antes. E hoje, muitas vezes, nós temos todos os relatos, nós temos muitos conhecimentos e não observamos o que Deus em Cristo fez por nós. A minha palavra, então, através deste estudo e encerrando, é que você perceba o quanto Deus lhe ama. Evangelho de João, no 3º capítulo, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, amor universal, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, amor sacrificial, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor com propósito. O propósito é de despertar em você, crer no amor de Deus e receber dele a vida eterna. E eu espero que você possa ter aprendido com o Salmo de número 22. Eu espero que você possa ter aprendido o grande plano de Deus para a nossa salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mas saiba que é muito bom ter a sua companhia e a sua participação conosco, e nós vamos ter a oportunidade de, nesse momento, orar e falar com o Senhor, porque é sempre bom poder colocar diante do Senhor aquele que veio pela sua graça, pela sua misericórdia, aquele que veio nos abençoar. Então, o que deve haver em nós? Deve haver em nós um sentimento de gratidão, deve haver em nós um sentimento de que Deus está no controle de todas as coisas, e isto possivelmente trará segurança. Essa é a expressão que nós encontramos neste Salmo de número 22. No primeiro momento, parece que tudo está perdido, mas na conclusão, se você ler com bastante atenção, do verso 22 ao verso 31, você vai perceber que existe uma declaração de segurança. A libertação virá. Por quê? A libertação virá, como o próprio salmista diz, porque ele cumpriu todos os seus votos. E assim como Jesus Cristo cumpriu o mandamento que o Pai havia lhe dado, ele venceu a morte. Então nós precisamos orar e agradecer ao Senhor pela tão grande salvação em Cristo. Não deixe para depois. Entregue sua vida a Cristo. Reconheça-o como Salvador e Senhor de sua vida. Deus, nós queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, e agradecer ao Senhor por Tua palavra, que nos enriquece, nos acrescenta
fala ao nosso coração. Obrigado por cada um que está ao alcance desta live, e a nossa oração é que cada um aqui seja despertado a ter Jesus Cristo como seu Salvador e tê-lo como seu Senhor. Ó Pai querido, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Se ainda não abrimos os nossos olhos espirituais para enxergar essa tão grande salvação, faça-nos compreender, faça-nos entender que o teu amor, ó Pai querido, é pela tua graça, não porque merecemos, mas é a manifestação da tua misericórdia. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez nós estamos chegando ao final da nossa live e quero te encorajar a poder compartilhar essa live com aqueles que fazem parte do seu círculo de relacionamento nas redes sociais. Convida-o para um momento de oração e um momento de estudo bíblico. Você pode compartilhar pelo Facebook, na linha do tempo do seu Facebook. Essa live ficará salva ali na página PIB Divino, então você pode compartilhar. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, para que outras pessoas que não têm o Facebook nem o Instagram possam acompanhar. Ou você também pode acompanhar esta live pelo Instagram, que ficará salva no Stories. E você pode também compartilhar essa live aí pelo Instagram, tá bom? Então fica aí esse nosso recado. Deus assim nos permitindo, se as coisas permanecerem da forma como estão, no próximo domingo às 19h30 realizaremos a nossa live, um momento de oração, um momento de ensino da palavra. Lembrando sempre que as nossas atividades com relação à escola bíblica dominical, elas estão acontecendo. Lógico que cada um em sua casa, mas nós estamos realizando os estudos. E eu prometo aos irmãos que quando nós voltarmos ali para o templo, eu vou pegar todas essas lições e vou fazer um grande resumo, vou fazer uma aula resumo, com muito mais aprofundamento. Eu acredito que nós vamos ser muito abençoados quando nós voltarmos à normalidade e poder abençoar todos os irmãos com este estudo. Nós estamos estudando com os adultos sobre a igreja. Olha só, num tempo tão difícil para a igreja, que é esse, porque igreja é a reunião, igreja é quando nós estamos juntos e fortalecemos uns aos outros na caminhada. Mas num tempo tão difícil como este, nós estamos isolados, não podendo nos comunicar ou nos aproximar, né? Ou estar fazendo aglomeração, e estamos estudando sobre a igreja. Então esses ensinamentos são ricos, eles são profundos, para nós entendermos que a igreja vai muito mais do que um evento, a igreja vai muito mais além do que uma atividade, a igreja vai muito mais além. Quando a igreja é apenas um evento, o que acontece? Quando os eventos acabam, aquela igreja deixa de existir. Quando a igreja é uma programação, quando as programações acabam, aquela igreja deixa de existir. Mas quando nós entendemos que nós fazemos parte da igreja, que nós somos os membros, olha, nós passamos a entender que a igreja tem um sentido muito mais amplo, muito maior. Então nós que estamos estudando sobre a igreja, nós adultos, nós precisamos ensinar os nossos filhos que neste mundo, ou neste tempo, onde todas as coisas são descartáveis, são volúveis, nós, enquanto igreja do Senhor, permanecemos, mesmo que impedidos de nos reunir ali no templo, nós permanecemos unidos na mesma fé, nós permanecemos unidos com o mesmo amor, porque nos preocupamos uns com os outros. Fica aí uma dica, né? Você não precisa ligar para todos, mas procure algum membro da igreja, ligue para este membro, ore com ele, num tempo oportuno, numa hora oportuna, de forma com que essa pessoa também possa saber que você está lembrando dela. Então, nós encerramos aqui a nossa live de hoje, nos despedindo dos irmãos, e como falamos, se
tudo permanecer como está, impedidos ainda de estarmos ali no templo, estaremos realizando a nossa live no próximo domingo, às 19h30. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Assim nos despedimos. Amém.